Graça e paz, sejam bem-vindos à nossa penúltima aula de conceitos introdutórios de teologia sistemática. Eu sou o professor Paulo Pescador e, sequenciando esta disciplina introdutória, nós vamos começar hoje a definir o que é teologia sistemática, parte 1, e na aula que vem nós terminaremos esta definição, ok? Então eu não vou falar aqui de uma definição específica de teologia sistemática, extraída de algum dos autores aí que definem a teologia sistemática, porque ao ler o nosso material didático, vocês perceberão que nós comparamos realmente algumas definições de teologia sistemática antes de elaborarmos a nossa definição de teologia sistemática. Vocês vão perceber também que eu fugi um pouco ao próprio princípio de uma definição ao elaborar esta definição de teologia sistemática. Por quê? Porque a definição em si, uma definição é algo bastante sucinto, de um parágrafo curto, com poucas palavras. Eu já propositadamente fiz uma definição ampla de teologia sistemática para poder abordar alguns aspectos. E dentro desta definição ampla de teologia sistemática, nós acabamos chegando a esses 5 pontos aqui da teologia sistemática, ou seja, de que a teologia sistemática é uma organização analítica e sistemática que faz esta organização também de forma contextualizada, ou seja, aplicada aos dias atuais. Sendo aplicada aos dias atuais, nós vamos ver o que a Bíblia, em sua totalidade, ensina exatamente quando? Hoje. Considerando também a Bíblia como uma unidade harmônica e coerente, e entendendo que a Bíblia é um livro cristológico e ao mesmo tempo cristocêntrico. Sendo assim, podemos começar aqui analisando o nosso primeiro ponto da definição de teologia sistemática, que trata-se de uma organização analítica e sistemática dos assuntos tratados na Bíblia. Então, afirmamos que a teologia sistemática é analítica justamente devido à grande necessidade da correta interpretação das Sagradas Escrituras, o que, por sua vez, demanda uma análise acurada de cada texto bíblico e de cada palavra relacionados aí à doutrina que está sendo estudada. Ou seja, não se faz teologia sistemática sem uma boa exegese do texto bíblico. Isto é, não se faz teologia sistemática sem primeiramente buscar a correta interpretação do texto bíblico, o que realmente demanda uma análise de muitos textos, de muitas palavras e de muitos aspectos, inclusive até aspectos culturais da época dos autores bíblicos. E por que dizemos que esse estudo é um estudo sistemático? Porque trata-se realmente de um estudo minucioso, organizado por assunto e disposto em ordem lógica. E esta grande organização aí do estudo sistemático das Sagradas Escrituras realmente facilita tanto o aprendizado e a assimilação aí de cada assunto, como também ajuda o cristão no ensino da palavra de Deus e também na defesa da fé. A grande verdade é que todo cristão, todo crente faz teologia, meus queridos. Vou repetir aqui. Todo crente, todo cristão, de uma forma ou de outra, ele faz teologia. Mesmo sem saber, ele faz teologia. Por quê? Porque qualquer pessoa que lê a Bíblia, ou lê sobre a Bíblia, e discorre ou comenta sobre o que leu, de um jeito ou de outro ele está fazendo teologia. Agora, o que é pior disso tudo, meus queridos, é que os cristãos fazem realmente teologia, mas fazem isso sem o mínimo critério, sem a mínima organização. E o resultado desse estudo desorganizado, desse estudo solto, desse estudo aí sem seguir uma linha, onde cada um fala o que quer ou fala o que acha, o resultado de tudo isso realmente é esta grande confusão teológica que nós vemos nos dias atuais. Portanto, o estudo sistemático das Sagradas Escrituras, acompanhado aí por uma linha correta, uma linha ortodoxa, é também um dos pontos ou uma das soluções para esta grande confusão teológica que nós vemos hoje.
E também nós chamamos esse estudo de sistemático, porque conforme eu tenho enfatizado aí e continuarei enfatizando nas nossas aulas, nenhuma doutrina pode ser fundamentada com base em versículos isolados e tirados do seu contexto. Por isso, ao estudar uma doutrina, a teologia sistemática confronta todos, absolutamente todos os textos bíblicos com aquela doutrina que está sendo estudada. O segundo ponto que nós vamos estudar aqui é que a teologia sistemática ela é feita de forma contextualizada. E sobre a contextualização da mensagem bíblica, você vai encontrar aí no nosso material didático uma argumentação muito mais ampla do que aquela que eu vou falar aqui. Por ora, quero apenas dizer que, por ser a palavra viva de Deus, a Bíblia ela é sempre atual. Sendo assim, sua mensagem deve ser sempre contextualizada e seu conteúdo deve ser sempre aplicado de forma inteligível e relevante a todos, absolutamente todos os povos, de todas as épocas, de todos os locais, de todas as culturas. Então nós vemos que a contextualização da mensagem bíblica e dos ensinamentos bíblicos é realmente um dos principais trabalhos da teologia sistemática. Afinal, o que seria de nós sem a contextualização da mensagem bíblica? O que seria de nós se nós não pudéssemos realmente aplicar a mensagem bíblica às nossas vidas, ao nosso contexto, aos nossos dias? Realmente estaríamos perdidos espiritualmente. Porém, meus queridos, esta contextualização do texto bíblico, da mensagem bíblica, ela deve ser feita sempre sem forçar o texto bíblico, ou seja, só podemos aplicar corretamente a verdade bíblica se nós primeiramente fizermos a sua correta interpretação. Em outras palavras, a correta interpretação da Bíblia, ela precede a correta aplicação. Ela precede a contextualização do texto bíblico. Então lembre-se daquele slide que eu mostrei de conclusão na aula passada, né? Devemos partir primeiro da exegese, ou seja, da correta interpretação. E a exegese, ela é realmente você colocar a hermenêutica em prática, porque a hermenêutica estabelece as regras, né, para a interpretação, e a exegese coloca essas regras em prática, ou seja, como as ferramentas, né? A hermenêutica traz a pá, traz o machado, traz as ferramentas, e para a exegese nós usamos essa ferramenta para fazer a correta interpretação. Aí nós chegamos à teologia bíblica, ou seja, o sentido original do texto, para depois passarmos pela teologia histórica e virmos a teologia sistemática, ou seja, a exegese ela antecede a teologia bíblica e a teologia bíblica antecede a teologia sistemática. Podemos abordar então o terceiro ponto aqui da nossa definição de teologia sistemática. O que a Bíblia em sua totalidade nos ensina hoje? Então eu faço uma pergunta aqui a vocês. O que significa dizer que a teologia sistemática fundamenta as suas doutrinas com base na totalidade da Bíblia, ou seja, com base em toda a Bíblia? Isso significa que ao estudar um ensinamento bíblico, a teologia sistemática analisa todos, absolutamente todos os textos bíblicos, os versículos, as perícopes, né, que abordam o ensinamento em questão, de forma que nenhuma doutrina venha a ser fundamentada com base em versículos isolados, distorcidos ou tirados do seu contexto. Como é o caso, inclusive, de muitas das doutrinas heréticas, ou melhor dizendo, das heresias das seitas pseudo-cristãs, né? Que você vê que as seitas normalmente elas baseiam suas, entre aspas, doutrinas com base em versículos isolados, distorcidos e tirados do seu contexto. Então essas doutrinas das seitas vão acabar entrando em atrito com outras partes das Sagradas Escrituras, porque não há uma honestidade, evidentemente, de deixar a Bíblia se auto-interpretar, né? Que a Bíblia realmente, como nós vimos,
é um todo harmônico e plenamente coerente. Então faço outra pergunta aqui para vocês. Por que a teologia sistemática trata daquilo que a Bíblia nos ensina hoje? Porque, conforme eu já disse, sem a mínima necessidade de nós forçarmos o texto bíblico, a Bíblia é realmente sempre atual. A Bíblia é sempre contextualizada, pois ela é a palavra viva de Deus. A Bíblia realmente é um livro sempre contextualizado, porque a Bíblia sempre falou ao coração humano ao longo da história. A Bíblia falou ao coração daqueles que ouviram a mensagem original das suas palavras ali. Ela falou primeiro ao coração dos autores bíblicos, depois falou ao coração dos leitores originais, depois ela continuou falando aos diversos cristãos ao longo da história. A Bíblia continua falando claramente e diretamente aos nossos corações hoje, e a Bíblia continuará falando aos corações até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos, eu vou encerrar a presente aula por aqui e não farei aqui uma conclusão formal. Por que não farei uma conclusão formal? Porque os tópicos que nós iniciamos na presente aula serão concluídos na próxima aula, onde nós vamos terminar ou concluir a nossa definição de teologia sistemática. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.